Boa noite a todos. Hoje nós estamos começando com o primeiro podcast, junto com a TeiaCast Brasil e a Jarino News, onde fizemos uma parceria sobre o tema autista. Eu vou apresentar minhas duas amigas para vocês, a Vivian e a Marlene. Aqui tem mais conhecimento nessa área do que eu propriamente dito. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do TeiaCast Brasil, em parceria com a Web Rádio Jarinu News. E o tema de hoje é Ritmos da Inclusão, Musicoterapia e Autismo. Olá, eu sou a Marlene Queiroz e juntas nós conduziremos esse podcast e temos um convidado mais que especial, o Lucas Figueira, que é musicoterapeuta, tem experiências com autistas e vai nos contar mais sobre essas experiências. Olá, gente. Nossa, que gratidão por esse convite. Mas eu gosto de falar um oi diferente aí, gente. Então já vamos se habituando comigo aí que músico gosta de música. Então calma aí. Vou pegar o meu menininho aqui. E assim, músico gosta de música pra dar oi, pra dar tchau, pra fazer tudo, hein? Então, quero ver se vocês estão comigo aqui um pouco aqui, ó. Oi. Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem? Pelo menos, mas tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver. Eu acho que agora pro ensaio tá bom. Vamos ver aqui, ó. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Aê. Oi. Tá tudo bem. Vamos falar sobre musicoterapia. Vamos falar sobre musicoterapia. Aê, agora tem um oi bonito, né? Agora tem um oi. Sim. Vou colocar meu bebê aqui. Muito prazer, gente. Né? Eu sou o Lucas Figueira, musicoterapeuta. E é uma honra mesmo. Eu falei pra vocês já, tinha falando ali antes, né? E vou falar pra vocês. Muito obrigado por esse convite. No primeiro eu estar aqui com vocês. É uma gratidão, assim, calorosa, assim. Fico muito feliz. E falar sobre um tema que, assim, pô, eu amo pouco, né? Falar sobre musicoterapia. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. E fico muito feliz com essa abertura. Porque a musicoterapia é o que nós devemos falar muito. As pessoas conhecerem. E mais e mais. Muitas dúvidas ainda acontecem. Então, muito obrigado por esse convite, Vivian, Marlene. Obrigada. Nesse espaço maravilhoso aqui. Cara, é um lugar maravilhoso. O podcast aqui tá top. Então, vamos falar sobre musicoterapia. Obrigada, Lucas, por ter aceito o nosso convite. Vamos lá. Lucas, conta pra gente como a musicoterapia entrou na sua vida e o que te levou a atuar com o público autista. Olha, essa pergunta é muito legal. Na verdade, assim, sou músico, na verdade, desde que me conheço por gente, né? Cresci numa família de músicos. Eu brincava que eu era o Patinho Feio, lembra da história do Patinho Feio? Todo mundo cantava, todo mundo fazia tudo aquilo, menos eu. Eu falei, não, calma aí, eu quero aprender alguma coisa isso daí, eu preciso aprender sobre isso. E aí fui quis estudar música. Eu cresci na igreja, cantando na igreja, participando das coisas da igreja. E até um momento que eu falei assim, cara, eu quero realmente trabalhar com isso. E fui, então, estudar para profissionalizar na área da música. Então, fiz conservatório, né, tudo mais. E aí comecei a dar aula, tudo mais. Então, resumindo um pouco da história aí, fui professor por muito tempo, produtor musical também, me formei como produtor musical, né, enfim, fiz algumas coisas. E aí, uma certa vez, como produtor, tinha um estúdio de música, vieram falar sobre uma pessoa que estava fazendo um trabalho no espaço. Eu sempre falo sobre esse espaço chamado Espaço Passo a Passo, lá em Itatiba. Eles trabalham com ecoterapia, um trabalho maravilhoso com a Cláudia. E aí eu fui lá, a Cláudia, o filho dela fazia aula de violino na minha escola, né? E aí a Cláudia, Lucas, eu preciso gravar algo que a gente tá fazendo um trabalho com as crianças lá, eles trabalham com as crianças com síndrome de Down. E aí eu falei, nossa, que legal, vamos fazer um trabalho lá, tal. E aí, mas o que que é? Então, a mulher, ela veio da França, ela faz cantoterapia, musicoterapia. Aí eu olhei e falei, o quê? Faz o quê, né? É engraçado, né? As pessoas se falam assim até hoje, né? Você brinca, fala, você trabalha com o quê? Antigamente eu falava que era música, a pessoa falava, mas você faz o quê mais, né? Aí eu já falo, não, eu sou musicoterapeuta. Aí a pessoa fala assim, mas o que que é isso, né? É engraçado, porque as pessoas, muita gente, musicoterapia. E eu me senti naquela época de jeito. Falei, mas o que é musicoterapia, né? Fiquei pensando assim, nossa, caramba. Enfim, e aí eu fui conhecer o trabalho deles, assim, eu achei sensacional o trabalho que ela tava fazendo. Porque nós, como músico, a gente já entende como a música ela é uma arte, assim, fantástica, né? E quando a gente toca, quando a gente tá ali dando aula, a gente percebe como a música trabalha na vida das pessoas. Mas eu não tinha uma noção tão grande como a música podia influenciar tanto. E aí eu conheci
essa musicoterapeuta, essa fazer cantoterapia também. E eu falei, cara, maravilhoso e tudo mais. E aí, depois de um tempo, aconteceu muitas coisas na minha vida. E eu falei, eu queria fazer alguma outra graduação. E aí eu fiquei pensando em fazer fono, tudo mais certinho. Aí eu falei, não, calma aí. Eu lembro de uma coisa muito legal, que trabalhava com a saúde. E aí, eu conheci a musicoterapia e fui atrás do curso. Então, eu fui lá na FMU, onde eu fiz a minha graduação. Lá na MFU, uma faculdade, FMU, faculdade maravilhosa. Então, eu fiz minha graduação lá. E hoje, também terminei minha pós, estou para entregar o último trabalho essa semana, graças a Deus, acabou. Estou também formado na neuroreabilitação. Então, musicoterapia na neuroreabilitação. É uma área fantástica também, a musicoterapia. Fora os outros cursos, né? Curso de aba, curso de avaliações, curso de doenças genéricas, de raras, enfim, tem muitos milhões de cursos que a gente acaba fazendo também. E aí hoje trabalhei, né? Trabalho apenas com a musicoterapia. Por um período eu fiquei como professor de música, fazendo bastante atuação ainda como professor e musicoterapeuta. E até que eu migrei 100%, praticamente hoje estou 100% na musicoterapia. Tem um aluno ou outro assim que sempre me procura assim, eu gosto da aula também, eu gosto dessa área pedagógica. Mas hoje eu tô praticamente aí 99% na musicoterapia. E aí, como eu cheguei na questão do autista, né, do autismo, né, conheci na faculdade. Na faculdade, quando a gente vai fazer o estágio, a FMU ela tem uma clínica fantástica de musicoterapia dentro da FMU. Então, os alunos da FMU fazem mesmo dentro da própria faculdade, dentro da clínica. E é uma clínica fantástica, cheia de recursos, salas bem próprias para musicoterapia. E aí, os atendimentos lá são de pessoas que acabam indo lá, fazendo o cadastro, né? Então, o atendimento comunitário, e são atendidos pelos estagiários. E aí, a maioria dos pacientes que aparecem lá, na maioria, né? Tudo autista. A maioria, tipo assim, 90%. Então, foi quando eu conheci e comecei a ter essa vivência, né? Com o espectro. E aí, eu me apaixonei. Falei, cara, aí a gente consegue observar como a musicoterapia consegue ter um desenvolvimento tão grande na vida das pessoas. Lá também tive outros atendimentos, trabalhei com Alzheimer, né? Com Alzheimer, com depressão e ansiedade. Mas o maior público que eu tive foi do autismo. E aí, com isso, eu falei, opa, é isso aqui que eu quero. E eu comecei a me especializar mais ainda também. E aí foi que eu comecei a trabalhar em clínica e tudo mais e chegar onde eu tô hoje aí. Então, um baita de um resumo, eu falei bastante mesmo assim, mas é um baita de um resumo aí de como eu cheguei na musicoterapia. Ah, muito bem, Lucas. Você já nos deu aí um exemplo, né, sobre a musicoterapia. E o que exatamente a musicoterapia faz na vida do autista? E como ela se diferencia das outras abordagens terapêuticas? Legal, legal. Essa pergunta é muito bacana. Vamos lá. O que é musicoterapia, né? Eu gosto muito de falar essa primeira coisa, assim, sobre o que é musicoterapia, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese e conversar com os pais ali, geralmente fala assim, e aí, já viu falar de musicoterapia? O pai fala, não. Ou, tipo assim, já até escutei, mas não faço a menor ideia do que é. Ou até pessoas, assim, que você anda na rua e perguntar pra alguém, sabe o que é musicoterapia? Você fala, meu, não, vai imaginar muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar da musicoterapia, essa é a maior diferença que realmente a gente fala com os pais, e isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. É que musicoterapia não é aula de música. Isso assim parece, eu sempre tá repetindo isso, geralmente os musicoterapeutas sempre têm que estar repetindo isso. Porque realmente confunde mesmo, não é algo que fala assim, nossa, não é que realmente tem uma confusão que acaba acontecendo. Então, musicoterapia não é aula de música. Por quê? Porque são objetivos diferentes. Numa aula de música, o objetivo é um pedagógico. Então, ali vai aprender, né? O que é um dó, o que é um ré, qual é o instrumento, vai tocar um violão, vai tocar um piano, vai aprender realmente o instrumento. Na musicoterapia, nós temos objetivos terapêuticos, onde através da música nós alcançamos alguns objetivos. Então, né, qual que é a diferença, né, das outras áreas e tudo mais? É realmente o que a gente vai utilizar, que é a música e os instrumentos musicais. E o que é música? O que é música? Música ela é formada por três coisas mais importantes: a harmonia, a melodia e o ritmo. Então a gente vai usar dessas partes da música, né, que forma a música, o que é isso na música, para alcançar objetivos terapêuticos. Então é gostoso, né? Lúdico, é muito gostoso. Geralmente a maioria, a música é um reforçador, né? A criança ama ali, principalmente das crianças hoje, dos atendimentos, a criançada ama a música, né? Nossa, chega, toca e se diverte. E é legal porque sai som, aquilo. Então, a partir daquilo, a gente já começa a observar, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre a avaliação, observar o que a gente vai, qual que é o nosso objetivo. Ah, então, através daquilo, a gente utiliza a música, os instrumentos, seja um instrumento percussivo, um instrumento melódico, um instrumento harmônico, para alcançar os objetivos aí. Então, é isso que difere. É o que nós usamos para alcançar os objetivos. Legal, Lucas. Meu filho, ele é autista
e ele adora música. Ele começou a fazer imitação através da música. Legal, A música é o incentivo para trazer tá trazendo a fala e a legal. imitação. É, com base, né, nisso que eu falei em relação ao Arthur, quais benefícios a musicoterapia pode trazer para pessoas dentro do espectro? Nossa, então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque quando a gente fala sobre os benefícios da musicoterapia, nós começamos a entender que existe muitos benefícios, né? Porque quando nós estamos trabalhando com a musicoterapia, nós trabalhamos diversas partes do nosso cérebro. Então, nós trabalhamos o processamento auditivo, córtex primário, córtex secundário, trabalhamos a parte emocional, então, o sistema límbico, questão coordenação motora, cerebral. Então, existem vários aspectos que nós podemos trabalhar na musicoterapia. Então, os benefícios, na verdade, vai depender muito do qual é o nosso objetivo para aquele desenvolvimento. Ah, vamos trabalhar na parte da motricidade, trabalhar comunicação, vamos trabalhar pareamento, enfim, cognitivo, atenção, memória. Então, na musicoterapia, nós conseguimos trabalhar todas essas áreas, né? Desde cognitivo, processamento, como eu falei, motor, trabalhar emocional, musicalidade, enfim, vários aspectos para ser desenvolvido dentro da musicoterapia. Então, quando a gente fala quais são os benefícios, são muitos, gente, são muitos benefícios mesmo que nós podemos trabalhar na musicoterapia. Beleza? É isso. Legal. Música pode ajudar na comunicação, nas emoções, no comportamento e como se dá essas terapias, essas sessões de musicoterapia. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre todo esse desenvolvimento, eu vou falar um pouco do meu processo de atendimento. Eu acho que vai ficar mais fácil assim para falar, porque eu acho que cada terapeuta vai trabalhar de uma maneira, né? Eu tenho visto isso nos atendimentos, porém, vou falar sobre mim. Tá? Qual que é o processo que o Lucas faz? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese. Então a gente vai entender quem que tá ali, né? Vamos falar das crianças, por exemplo, quem que é aquela criança? Então a gente vai entender, vai conversar com os responsáveis, seja o pai, seja a mãe, né? Ali, o responsável, o cuidador, enfim, a gente vai conversar com os responsáveis e entender todo o histórico daquela criança. Desde a gestação, né? Como é que foi a gestação, como é que foi bolsa, como é que nasceu, como é que era a questão sonora na sua casa, na sua residência, a mãe cantava, se a mãe não gosta de música, se ela frequenta um lugar com bastante música ou não. Enfim, a gente vai entender todo esse histórico para a gente depois, né, conseguir colocar no nossa anamnese. E aí, até a idade que ela esteja, seja ela tá com 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, importa a idade, a gente vai fazer todo esse tentar traçar e lembrar, puxar na memória mesmo para traçar. Quando fez essa anamnese, a gente vai para os atendimentos. Então, no atendimento, a primeira coisa que a gente faz também é o nosso vínculo, né? Criar o vínculo ali. Para a criança ali, ela querer estar ali comigo, né? Gostar, se divertir, porque a partir disso a gente consegue fazer a avaliação e os atendimentos. Então, a primeira coisa ali é criar um vínculo. Se não tem vínculo com a criança, se não tem vínculo com o terapeuta ali, não vai rolar. Então, a gente cria um vínculo ali, se diverte para a criança ali, né? Estar bem com a gente, né? Não só a criança, mas outros atendimentos também. É muito importante esse vínculo, que é o primeiro contato. E a partir disso, a gente faz a avaliação. Na musicoterapia, existem várias avaliações. Né? Existe a escala de Northrop Robinson, MEL, ENTAP, DEMUC, existe várias. Então, a gente vai selecionar o que seria mais adequado para aquele caso, né, para aquele atendimento, e vai começar a avaliação. A partir dessa avaliação, a gente vai entender o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento. E a gente entender, pô, acho que essa criança ela precisa, né, precisa trabalhar a comunicação. A gente precisa trabalhar a motricidade, a gente precisa trabalhar pareamento, sabe? Enfim, a gente vai entender aonde ela está e o que ela precisa para a gente se desenvolver. Quando a gente fala comunicação, as pessoas pensam só na fala, né? Mas para se comunicar, existem muitas outras coisas. A intenção, o querer se comunicar, o processamento auditivo daquilo, dos sons, da melodia, enfim. Existem muitas coisas para acontecer algo, né? Existem umas coisas que precisam acontecer antes para uma comunicação existir. Mas a comunicação não é só fala, existe a comunicação de diversas maneiras, né? Quer ver? Calma aí, que eu vou dar um exemplo aqui com vocês, então. Quer ver? Vamos lá. Vamos imaginar uma situação, pode ser? Sim, Vamos lá, hein? Vamos imaginar. A situação é o seguinte. A gente tá numa sala terapêutica agora. Combinado? Sim. Então a gente não tá mais no podcast aqui na Jarinu aqui, né? Jarinu. Nós não estamos aqui mais no podcast. A gente tá num sala terapêutica. Beleza? Sim. Então estamos aqui comigo aqui. Tá bom? Vamos lá, beleza? Sim. Ó, Sim. entenderam isso comigo, né? Combinado? Sim. Então, beleza. Tudo bom.
Tudo bom, gente, com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo Bem, bem? Tudo bem? bem. Passaram o dia bem? Vocês estão bem? Tranquilo. Sim. Tudo tranquilo, né? Estamos já no final da noite aí já, né? Estamos mais ou menos, né? Então, vamos lá. Queria falar uma coisa pra vocês. Eu vou tocar meu violão. E agora vocês imaginam que aqui é o nosso setting terapêutico. Tá dando seus instrumentos. O que são seus instrumentos? Não sei. A mão, enfim. O que você quiser é o seu instrumento agora. Combinado? Mão, mesa, deixa eu uma caneta. O que vocês quiserem. Então a gente tem o nosso set aqui, nossos instrumentos. Tá bom? E a gente vai tocar uma música junto. Combinado? Combinado. Vocês tocar do jeito que vocês quiserem. Combinado? Então, Combinado. vamos lá. Bora. Bem, muito obrigado, gente. Hoje a nossa. Foi só isso, E nosso como que encontro. você Vamos lá. define, por exemplo, nesse exemplo que você deu aqui com nós, em questão junto com as crianças, a coordenação dela nesse toque? Então, na verdade, aqui a gente vai falar umas coisas. Por exemplo, saímos do nosso set, voltamos ao podcast. Qualquer coisa aqui. Primeira coisa, eu falei pra vocês que vocês precisavam diminuir velocidade? Não. Eu falei pra vocês que precisava fazer pausa, tocar rápido ou tocar devagar? Não. Nós se comunicamos através do som. Olha a comunicação que nós tivemos aqui. Vocês, através da música, a gente se comunicou. Eu passei algo que eu queria pra vocês e vocês responderam aquilo que eu queria. Certo? Teve uma comunicação aqui. E muitas vezes é o que a gente também trabalha dentro do set com uma criança. A gente se comunica. Mas às vezes eu não sou quem dá as perguntas, às vezes eu sou quem responde. Às vezes a criança ela começa a fazer pra mim, ela chega no teclado e eu vou lá. Ela olha pra mim e fala: "Ué". Ela não precisa se comunicar com a linguagem comigo, elas estamos se comunicando. Então você vê que a comunicação, né, vamos pro plano nesse sentido, ela já tem muitas coisas. A música ela traz essa comunicação que é muito importante pra gente. A gente tem que estar ouvindo e entender. E outros detalhes, cada jeito que a criança, né, ali toca dentro do nosso set, o jeito que ela tocar, ela quer dizer algo pra você. Isso na musicoterapia a gente começa a entender. Isso seria aquela querer demonstrar alguma coisa para você em questão da música? Seria, por exemplo, questão se ela tá tensa, Existem esses aspectos emocionais, porque nós se expressamos emocionalmente com a música. Então ela pode ser, se ela estiver num dia, a pessoa estiver, ela vai no instrumento, né? Ou ela tá muito em êxtase, ou ela tá triste. Quando geralmente a música, aí depois a gente vai falar um pouquinho mais numa parte mais, já tem um entendimento musical, claro. Mas os sons, ele traz características. Tem sons que quando a criança toca, né, ou alguém toca, pela característica do som, você traz um sentimento. Quer ver, por exemplo, se eu tocar isso aqui pra você, ó. Se eu fizer esse som aqui, ó. É um som pra você feliz ou um som triste? Vou fazer um diferente. E se eu fizer assim, ó? Som feliz ou um som triste? Esse comparativo é um Reflexivo, triste. Você percebe que uma nota tem uma característica e outros sons têm outras? Isso é natural. Isso pode ser que, na verdade, para você, esse som seja mais legal. Você fala, nossa, eu me identifiquei mais. Mas é uma questão de identificação. Porque uma questão sonora, a gente percebe. Se eu fizer isso aqui, ó. E fizer um... Percebe que característica diferente?
Com certeza. Então, o som, ele quer dizer muitas coisas do que está dentro da gente. E isso vai ser transmitido de uma maneira, mas a criança não sabe tocar, ela sabe sons. E os sons nos traz isso, entende? Então aí que a gente, o musicoterapeuta, vai reconhecer e entender todas essas características sonoras que ela está comunicando pra gente. Isso é muito importante. Então quer dizer que você, pela música, você consegue definir a parte emocional da criança? Assim, não vamos colocar num negócio assim, nossa, ele escutou, definimos 100%. Não é só isso, existe todo um contexto. Conhecendo, igual lembra que a gente falou do vínculo, o vínculo é dos dois lados. Então o vínculo não é só pra criança cuidar de você, é pra você também reconhecer ela. Quando ela chegar e falar, ela tá bem. Quando ela chegar e falar, não tá legal hoje, ela não está bem. Como a gente sabe, quando você conhece uma pessoa, a pessoa, só de você olhar a pessoa e falar, hoje já não tá o dia legal. Então, você cria um vínculo também pra isso. Porque a partir disso você vai conhecendo as atitudes, o reconhecimento da história, e aí a partir daquela sonora que ela faz, você fala, opa, então é tudo um conjunto, né? As coisas são expressas, é tudo um conjunto. E a gente vai identificando melhor e entendendo um pouco mais. Com relação à comunicação, é a comunicação que nós chamamos de comunicação alternativa. Também. É isso? Autistas, né? Isso. Ele não consegue falar verbalmente, ele utiliza uma comunicação alternativa através da música. E através de muitas coisas, né? Isso, Na a mais terapia a gente conhecida é a... estuda, tem muitos outros meios de comunicação alternativa, mas a música é um deles então, né? Isso. E assim, Também. e a música, ela traz também a intenção e o querer de se comunicar, né? Porque assim, a música, imagina só, quando eu vou processar algo no processamento auditivo, se eu chegar, quando a gente conversa, a gente fala, né? A nossa voz é uma melodia. Se eu chegar pra você e falar assim, Marlene, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem. Chegar, Marlene, tá tudo bem? Tudo bem. Você falou a mesma coisa com entonações diferentes. Então a gente vai entender melodicamente, escuta falar, opa, não está legal, ou está tudo bem, né? Então, só que você percebe que a minha fala, ela é muita entonações. Tem muitas coisas, né? O canto não. Se eu fizer ia, ia, oh, tan, 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 ia, ia, oh, eu quero comer um Big Mac. Ia, ia. O que eu fizer, o que eu cantar aqui é a mesma melodia, você percebe? É diferente da minha voz. Eu quero beber água. Ia, ia. A melodia é a mesma. Então a compreensão melódica do nosso processamento auditivo é mais fácil. Porque o reconhecimento dessa melodia é mais fácil. Nós temos dois cortes, primário e secundário. O primário vai reconhecer timbres, né? O som. Isso aqui, você escuta, você não precisa nem olhar. Você sabe que é um violão, né? Aí uma panela na cozinha, você sabe que é uma panela na cozinha. Porque você reconhece o timbre, né? O som. Você reconhece se é um som fraco, um som forte, mesmo sem observar, né? Porque você tem o reconhecimento de densidades. E você reconhece essa sonoridade? Porque você reconhece essas sequências de sons que ela forma a musiquinha sorobada. Você sabe essa sonoridade. Porque é mais fácil de reconhecer essa melodia. Mas a voz já começa a ter muitas, né, muitas mudanças. Então fica mais difícil, às vezes, daquela compreensão. Então a música ela é mais fácil de ser compreendida. Então a gente usa a música para comunicação. Então, eu faço muito isso na conversa assim, né? Igual, oi, tá tudo bem? Você faz uma pergunta, geralmente eu faço isso, né, sempre cantando no começo, porque ele já reconhece. Oi, tudo bem? Aí, tudo bem. Então, bate a mão aqui. Aí, tá tudo bem. Ou quando, geralmente, tem alguns que já falam, não tá bem. Não tá bem. Então, não tá bem. Então, eu uso a música para essa interação e para algumas coisas. Então, por exemplo, a gente faz paródias, né? Faz umas coisas assim, por exemplo, tô cantando Yau Yau, né? Ou busca do que eu gosto ou não gosto. Ou o que você fez hoje? Eu fui pra escola e estudei. Olha que legal. E aí você vai usando a mesma melodia, porque a compreensão fica mais fácil. E aí dá a intenção e vontade de querer fazer. E aí a gente responde, por exemplo, eu tô ali cantando. Eu dou aquela esperada. Sabe? Tipo, dá vontade, dá aquela intenção. E a gente vai criando esse aspecto comunicativo. E aí eu cantar, depois transformar numa fala. Então aí depois eu fui pra escola e estudei. Você percebe que eu mudei do cantar e fui pra uma... Enfim, são aspectos que a gente vai trabalhando. Essa questão que a música utiliza muito nesse processamento, comunicação e tudo mais. E como que você faz para abordar as crianças, por exemplo, com a música, sendo que você, ao chegar
próximo dela, qual é, como que ela te recebe? Então, aí é por isso que a gente sempre faz, é muito importante a anamnese e o histórico sonoro. Porque a gente vai chegar sabendo que ela gosta, né? Então a gente não vai, por exemplo, dar um exemplo aqui, né? A mãe fala assim, nossa, ele ama seu Lobato, mas ele não gosta do Ré Mi Fá. Tocou do Ré, ele não gosta. Aí eu vou chegar lá e do Ré Mi Fá, não vai rolar. Então a gente geralmente faz essa busca também pensando num vínculo, né? Então, ó, calma aí, porque o nosso objetivo ali dentro é que ele se sinta bem, confortável em casa. Então, a primeira coisa, então a gente chegando lá, a gente já vai ter uma ideia do que a criança gosta, do qual é o som sonoro. Então, por exemplo, a mãe gosta de tal música. Então a gente sabe que a mãe gosta muito daquela música, ela sempre está escutando. Automaticamente, quem escuta? A criança escuta. Então você coloca. Por exemplo, essas semanas mesmo. A mãe amava a música Bênçãos da Isadora Pompeu, se não me engano, tal. E a criança, ela falou: a minha filha gosta de celular, minha filha gosta de o quê? Beleza. Cara, o que a menina queria escutar? Bênçãos da música e tal. Porque a mãe gostava, então ela queria cantar com a música, a mãe gostava. E a mãe nem tchum. E a mãe dela cantando, ela, nossa, ela gosta muito. Pô, você tá escutando todo dia. Então por isso que a gente sempre pergunta pro pai e pra mãe: o que você gosta? Porque é o ambiente que faz tudo. A primeira coisa, então, é isso. É o vínculo e o ambiente. E aí a gente vai fazendo a coisa. O primeiro atendimento, geralmente, a gente não vai até assim, nossa, eu vou lá. Não. A gente deixa o setting aberto. O que é deixar o setting aberto? A gente coloca os instrumentos abertos e deixa ele entrar. A partir dali, a gente vai vendo... o Lucas, tá? Gosto muito de ir criando junto. Então, perceba, se é uma criança que já chega, já exploradora, já sai tocando, pô, é lindo. Já sai ali, já vão tocando junto com ele, já vão fazendo junto, é legal. Se é uma criança chega meio reclusa ali, fica no canto, a gente chega devagar e vai entendendo. Então eu vou tocando. Se eu perceber que ela gosta ou não, eu paro. Paro. Tem criança que às vezes eu nem toco, parado. E a gente ali, criando vínculo ainda, sentando do lado do outro, perguntando, tudo bem, se você não quer falar, eu fico quieto, assim. A gente precisa sentir o ambiente, entendendo? E aí coloca o instrumento do ladinho. Aí, às vezes, por exemplo, uma criança já aconteceu, que assim, nossa, ela ficou quieta, não quis olhar pra mim e tudo mais. Coloquei um instrumento do lado, comecei a fazer um barulhinho no instrumento, fiquei parado, aí fazia um barulhinho de novo, ficava ali. Aí dá uns minutinhos, a criança. Aí você ali finge que não tá acontecendo nada, você tá olhando pra estrela, e a criança lá batendo, esse aqui, né? Aí ela, pum, aí você vai ganhando, né? Aí você faz, né? Dá aquela. Aí você. Assim, aí você começa a criar aquela. A gente tem muitas coisas que são técnicas de empatias na musicoterapia que a gente fala, que são do Kenneth. Então, assim, a gente vai ali, faz um. E ela repete, ou ao contrário, ela fez alguma coisa e a gente repete. Então, existem várias técnicas que a gente trabalha na musicoterapia para realmente criar esse vínculo. Então, cada criança é único, por isso que é muito importante essa anamnese. Mas, geralmente, música, elas amam. Geralmente, assim. Nossa, é muito difícil uma criança falar assim, não gosta, não quer. Tem, existe, mas é muito difícil. Então, geralmente, ele já entra, vê o piano, já quer bater no piano e sai tocando tambor, já quer. Já sai todo expansivo. Então, fica mais fácil de trabalhar. Mas tem, assim, que não pega um instrumento. E aí a gente vai incluindo, porque musicoterapia não é só instrumento. A gente usa recursos extras musicais, como desenho, como papel, como jogos, utilizando a música dentro ali e outros aspectos também que dá pra gente trabalhar. Então aí devagarzinho a gente vai entendendo um pouquinho mais aí. E a família, Lucas? A família pode participar dessas sessões? Como funciona? Claro, na verdade sim. Existem vários pontos que a gente precisa observar nessa pergunta. É positiva ou negativa a participação da família? Né? A gente tem que observar como terapeuta. Em que sentido a participação? Não, pelo amor de Deus. A família tem que participar em todo o processo, né? É no sentido dentro do atendimento. Porque muitas vezes é muito positivo a mãe participar, o pai participar, o irmão, às vezes até já entrou irmão, já tive um atendimento que eu fazia, e o menino assim, ele queria sempre entrar com o irmão. Eu quero meu irmão aqui comigo, até ele criar um vínculo, então o irmão entrava. A gente vestiu o irmão lá, mó figura. O irmão ficava assim, não quero não entrar. E entrava, e depois ele gostou também, ficava lá e foi mó figura. E a gente vai, é legal você, mas a gente tem que perceber até que ponto isso é bom, positivo pro desenvolvimento. Porque a gente sabe que a criança muda. Com a mãe perto, aí já muda quando é o pai, já muda quando é o cuidador. A Às criança vezes muda. tem fuga também, A né? fuga, geralmente, geralmente não, sempre Sim. tem uma fuga. A mãe tá na sala, já foge, já fuga. E aí você tem que perceber o quê? Como a mãe também se comporta. E o pai. Porque às vezes o pai e a mãe respondem muito bem ali, se dá a fuga, não liga pra fuga, fala, ó, nem sabe. Mas tem mãe que já vai, já reforça comportamento negativo. E aí você faz tudo fazendo um trabalho, e aí a mãe vai lá e
né? Aí você fala, meu, aí não dá. Aí, Então, né? nesse seu trabalho, por exemplo, você passa, por exemplo, como se fosse tipo uma tarefa para os pais? Então, geralmente a gente, né, existe várias coisas que dá pra gente trabalhar, mas vai depender do quê? Do caso em si, né? Do que a gente vai poder, qual que é o objetivo? A gente vai sempre dando um retorno, né? Falando pros pais, ó, isso aqui é legal, vai fazendo isso aqui, vai dando continuidade. Ou, né, isso aqui é legal a gente fazer desse jeito. A gente vai dando sempre uma devolutiva, que a gente chama, né? E o pai é participativo. Geralmente é muito participativo os pais. Eles sempre estão ali perguntando, sempre estão fazendo uma coisa, sempre eles estão participativos. Sempre, claro, também com pais que não estão participativos, e a gente compreende também muitas coisas. Às vezes é uma correria da vida, correria do dia, a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem uma Não, mãe aqui que não é fácil, né? A gente tá falando ali agora, sai tal horário dali, vai pra lá e vai 24 pra. horas. Obrigada. Então, assim, tem vezes que não dá, porque é trabalho. Muitas vezes as mães acabam não trabalhando, para trabalhar, um fica responsável, um trabalho. Então, existe uma questão familiar, assim, que é muito delicada. E a gente tem que entender caso por caso, né? A escola também é muito importante. A gente sempre fala que trabalhar junto. Escola, família e clínica, e terapias. Porque se não trabalharem junto, não vai dar certo. Da Tá? sua análise, quanto que você vê de porcentagem, por exemplo, da dedicação da família perante a criança? Eu acho que assim, é muito difícil analisar nesse sentido. E olha que eu trabalho em diversas cidades já. Trabalhei em Alphaville, Jundiaí, Bragança, Atibaia. Então eu não posso falar que é o mesmo lugar. Dá pra perceber que já é um amplo. Mas assim, a maioria das mães, a maioria são muito participativas. E elas são, assim, batalhadoras, gente. De verdade, eu falo pra mãe, eu sempre falo pras mães, vocês são batalhadoras. Porque, assim, não é nada fácil. A gente sabe. Então, a gente sempre compreende. Mas, claro, sempre tem algumas que você fala assim, meu, ela se entregou. Sabe? Entregou, não quer fazer nada, não quer, né? Realmente não quer participar do desenvolvimento. Ela quer, você faz aí e tudo mais. Mas é uma porcentagem muito baixa. Hoje, graças a Deus, a Que bom, maioria, hein? né, graças a Deus, a maioria das famílias que eu trabalho assim hoje são muito participativas, perguntam, querem estar ali junto, sabe? Tá sempre levando, é difícil ter falta. Falta mesmo quando acontece, tipo assim, alguma coisa muito, ficou doente, alguma marcação de, né, uma volta ao neuro, ou uma coisa no sentido assim, ou o mundo tá caindo, e olha lá, ainda às vezes dá um jeito, né? Mas é Sim. muito difícil mesmo ter essa falta, porque elas sabem da importância, né? Do desenvolvimento e a importância da constância daquilo, né? Então é muito legal Quem isso. trabalha com musicoterapia, por exemplo, né, vocês têm contato com outros médicos de outras especialidades em função a alguma criança? Contato, você disse? Contato exato, Na verdade, sobre sim, análise, cem sobre... por cento, né? Na verdade, a todos os nossos, onde eu trabalhei, né? Todos os lugares que eu trabalho, é uma equipe, né? Então, existe uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que geralmente tem psicólogo, fono, PO, musicoterapeuta, né? O terapeuta alfa. Então, geralmente tem toda essa fisioterapeuta, toda essa galera aí trabalhando em conjunto do caso. Então, a gente discute o caso, conversa, ó, o Arthur, vamos falar do Arthur, fala do Arthur, isso aqui, a gente percebe, porque a gente tem que fazer as mesmas coisas, cada um na sua área, claro, mas com os objetivos bem parecidos e próximos. Então, é para ter uma comunicação. É para ter essa comunicação, sim. Quando tem lugares que não acontece, tem lugares que não acontece. Mas, assim, o lugar, né, pra gente pensar sempre certo, tem que ter essa comunicação para todo mundo trabalhar junto. Que é o objetivo nosso aí e tudo mais. Perfeito. E você percebe diferenças no engajamento, assim, entre crianças, adolescentes e adultos? Tem uma certa diferença? Ah, tem. Muitas diferenças. Hoje eu atendo desde criança, a partir de 2 anos de idade, 2,5, e atendo desde 120 anos aí que apareceu. Então, hoje eu tenho atendimentos de adulto, de jovens, eu atendo, né, atendimentos. E você percebe a diferença sim. Porque não tem como. São idades totalmente diferentes, engajamentos diferentes e históricos sonoros diferentes, vivências diferentes, né? Então você vê uma criança que tem 5, 6 anos de idade, ela tem um histórico sonoro diferente de alguém que tem 20 já. Já passou muita coisa, né? Já viu muita coisa. Isso, já vivenciou muita coisa, que o histórico é outro. Então é diferente, né, na sessão, no atendimento. E também uma coisa agora que vem muito importante também é a vivência da família. Vamos falar da musicoterapia, claro, né? A vivência na música. Então tem famílias que às vezes tem uma vivência em música, sempre tem. Família que sempre tá com música, ou vai na igreja, né? E tem uma questão de igreja religiosa, que sempre tem música. Ou um pai que já quis ser um músico, ou um tio que é um músico, tem banda, aquele negócio.
Toda essa vivência musical também faz uma diferença, porque ela já chega com uma vivência musical, né? Com algo ali já tocando, já tem uma experiência diferente e às vezes uma pessoa que não tem tanta vivência. Ah, mas nossa, não vai funcionar? Vai funcionar, não, mas para todo mundo. A questão é a vivência e o trabalho é diferente que a gente vai desenvolver dentro do atendimento. E com o autismo, tem essa diferença entre crianças, adolescentes e adultos? Você percebe essa diferença ou não há tanta Então, diferença? é a mesma É a mesma ideia, coisa? mesma coisa. Lógico que a gente vai depender do nível de suporte também, Sim, que, né, sim. que é da criança, enfim, mas é muito Sim. importante isso, né? Mas existe a mesma diferença, né? Porque existe um desenvolvimento, né, cognitivo e tudo mais. E outra questão também, se, por exemplo, pegar um jovem que nunca passou por musicoterapia, né, ou nunca teve uma vivência musical, é diferente, né, de um jovem que já teve vivência musical. Essas são as diferenças, assim, vamos dizer. Porque o desenvolvimento vai ser o mesmo, né? Lógico, tem características diferentes. É o que a gente falou do começo, né? Cada um é cada um. É muito difícil falar desse. É muito particular. Porque existem muitas variantes aqui. Idade, suporte, família, sabe? Se faz terapia ou não. Tem paciente que eu tô atendendo agora e tem 20 e poucos anos, a gente sei, se eu não me engano, e descobriu o diagnóstico faz um ano. Entendeu? O diagnosticado faz um ano. Aí você, tá vendo? É diferente. Você Uma é uma vida. vida. E agora ele tá entendendo muitas coisas da vida. Então, você tá, agora, e se fosse um de 26 anos que já desde diagnosticado, né, desde o ano de idade, já tá fazendo. É outra vivência. Você percebe? Então é muito peculiar isso de falar assim. Mas existem as diferenças. Mas e por que isso daí da pessoa ser descoberta atrasada assim? Ah, é que existe muitos aspectos hoje, assim, né, pro desenvolvimento, pro diagnóstico, né? A família às vezes não procurou, não entendeu, não entendeu também as características da criança. Ah, é uma criança reclusa, é uma criança que tem isso aqui não, isso aqui ele é antissocial, ou não, é as manias, tal. E aí, às vezes, acaba percebendo. Geralmente, quem sofre muito é do suporte 1, porque é muito. Você acaba quase não percebendo, né? Meninas, né? E, Meninas já são tímidas, então são exatamente. tímidas. Não... Então você acaba não percebendo, né? E aí a família vai passando, passando. E depois você começa a descobrir, o filho descobre, aí descobre que o pai também é. Vai assim vai. Puxando o fio. E aí você, então assim, na verdade, hoje, graças a Deus, está sendo muitas informações sobre o autismo. Hoje, assim, tá fazendo muito também. As pessoas estão conhecendo mais, entendendo mais, diagnosticando certo, né? Vendo certinho as coisas. Então as pessoas começaram a olhar, falou, calma aí, eu acho que eu tenho umas meu filho tem umas características assim, o meu irmão, meu tio, ou eu tenho umas características. Calma aí, vamos investigar. Então começaram a se investigar mais agora, né? Antigamente aquelas pessoas que nas escolas, que era recluso, não sei o quê, agora já estão começando a entender melhor, diagnosticando. Então fica mais aberto as coisas assim, né? E o que falta mais para divulgar esse trabalho? Porque, como eu digo, é um trabalho que eu desconhecia. Não, com certeza. É um trabalho que assim, aos poucos existe um grupo assim, né? Existe um pessoal à frente na musicoterapia. Eles estão ali à frente, né? Então eles estão lutando contra a questão da regulamentação, por exemplo. Ano passado foi regulamentada a musicoterapia. Então com essa regulamentação as coisas mudaram, porque agora não vai ter mais pós-graduação, né? Não vão existir mais as pós-graduações como existiam. Agora é só graduação. E dentro disso, dentro das graduações, agora só até 2026 as pessoas começaram o pós, acabou. Então existe uma galera trabalhando, lutando para isso. E aí o que a gente está fazendo agora? Lutando para as pessoas conhecerem a musicoterapia. Porque não é fácil, né? E como só existe no Brasil ainda, se eu não me engano, agora tem 6 faculdades que fazem a graduação, são pouquíssimas faculdades graduando. Para olha o tamanho do Brasil, para 6 graduações. Né? Em São Paulo só tinha a FMU, agora tem uma em outro lugar que eu esqueci. Mas agora, tá vendo? Já 2 faculdades. Então, pouquíssima gente, né? Pouquíssimos formados. Então, a musicoterapia tá criando forma. A musicoterapia chegou no Brasil na década de 60. Então faz tempo que ela tá aqui. A gente tá criando essa forma, divulgando. Então existe uma galera e associações, a UBAN, aqui em São Paulo é a APMESP, uma galera que tá firme correndo atrás. Mas a gente precisa divulgar, né? Depois a gente fala dos podcasts, que é muito legal, por isso que eu fiquei muito feliz de falar sobre isso nos podcasts. A gente vai todas essas conferências de saúde, os musicoterapeutas estão lá lutando, né, na Associação da Saúde para reconhecer a musicoterapia, os valores da musicoterapia, lutando para o SUS, para colocar SUS, para as pessoas conhecerem a musicoterapia, né, e serem atendidas por musicoterapeutas. O que acontece também é que existe muita gente falando que faz musicoterapia e não faz. Aí volta aquela pergunta, aquela que eu falei lá no começo. Muita gente que é professor de música e fala que faz musicoterapia. E não é, gente. Musicoterapia é com musicoterapeuta, graduado. A gente precisa de tudo muito importante, né?
Eu tenho que falar uma verdade. A Vivian Marlene sabe um pouco da minha história, certo? Sabe que eu convivi em vários lugares do país, do mundo também, e eu desconhecia. Eu vim conhecer aqui pelo trabalho da Vivian e da Marlene, né? Por esse trabalho delas que elas fazem, que elas estão fazendo, batalhando junto para divulgar toda essa parte. Então, e assim, hoje quem, né, principalmente quem tá no meio, assim, das clínicas, do autismo, acaba conhecendo mais. Mas quem não está, não conhece tanto. Até eu brinco, assim, pro pessoal, assim, né, porque eu fui muitos anos professor de música. Até na minha família, muita gente ainda acha que eu sou professor de música. Porque não, eu não sou mais, né, sou um professor, mas hoje a minha aplicação, minha área é outra, é uma atuação clínica. Muita gente está conhecendo. Então, a gente está tentando divulgar, né, fazendo o máximo, a gente vai nos Instagram, tem muitos musicoterapeutas que estão criando perfis ali, divulgando mais, tudo mais certinho, né? Mas é um trabalho. Formiguinha, trabalho, participando nas conferências, participando em escolas, a escola conhecendo, em palestras. É isso, para o pessoal se conscientizar e entender o que é musicoterapia. Mas a gente tá. Eu falo, por isso que eu falo para o pessoal, né? Eu aceito tudo que esses negócios. Ah, vamos podcast. Vamos lá, vamos. Porque aí a gente fala da musicoterapia. As pessoas conhecem, as pessoas escutam. Não é para falar do Lucas, o Lucas. Não, não é isso não, gente. Quero falar musicoterapia, para as pessoas chegarem a entender. Nossa, isso é musicoterapia, olha que legal. Procuro um musicoterapeuta. Não sei de onde você vai assistir esse podcast. Seja aí na Bahia, não, por vários lugares aí, seja no Nordeste, seja no Sul, onde for, onde você estiver, fora de São Paulo, fora do país, enfim, onde você estiver, procura um musicoterapeuta, conhece o musicoterapia. Eu tenho certeza que os benefícios que vão ter pro desenvolvimento são muitos, gente, são muitos benefícios, assim. Então a gente tem que falar mais sobre isso daí. Você falou da escola, né? De, de levar esse conhecimento para a escola. Como a musicoterapia pode auxiliar na inclusão e fazer esse link com a escola. Legal. Existem alguns trabalhos de musicoterapia dentro de escolas, né? Trabalhos sociais também, musicoterapeutas atuando nas escolas, né? Existe musicoterapia dentro das empresas, existe musicoterapia em tudo qualquer lugar, gente. Musicoterapia tem tudo qualquer lugar. E aí nas escolas, da musicoterapia, você viu que a gente trabalha interação, a gente trabalha social, a gente trabalha também essa interação social aqui, o que a gente fez aqui é uma comunicação, uma interação, e é todo mundo com o seu instrumento. Então a gente começa a colocar todos dentro da nossa banda. Né? Então, tô dando uns exemplos assim, lógico que vai Uhum. depender de muitas situações, muitas coisas, claro. Mas todos vão participar com o seu instrumento, fazer instrumentos recicláveis, aí a gente vai trabalhar criação, imaginação, lúdico, trabalhar todo mundo junto com a sua música, o seu instrumento. Então, a música, ela traz isso, né? De juntar, de interagir. E aí a gente trabalha o afetivo, o emocional, trabalha nesse aspecto, mas... Então, a musicoterapia vai desenvolver toda essa questão do grupo, né? Então, dentro das escolas, imagina uma turma ali nas escolas, né? Vai ser muito amplo o desenvolvimento. Vai ser muito amplo. Porque a música, ela, se eu colocar um chocalho, brincar, ele já vai fazer parte daqui. Né? E a gente vai trabalhando com musicoterapia. Então, a musicoterapia dentro da escola vai ser muito boa para essa interação, para o social, para questão dos sentimentos, afetivo e tudo mais. Então, é só coisas boas, só vai agregar mais e mais nessas escolas. Na sua opinião, o que falta para que a musicoterapia seja assim, valorizada e mais acessível? Nós sabemos, no Brasil, inclusive, né? Nós sabemos que muitos pais, né, inclusive de autistas, não têm acesso à rede, né, de saúde, a planos de saúde. E, na sua opinião, o que falta para que isso aconteça? Então, hoje, assim, igual eu tava comentando, existe um grupo, assim, um pessoal, e a Lilian, uma musicoterapeuta que tá parte, outros assim, o Henrique da PMESP, então uma galera muito boa trabalhando pra o quê? Depois da regulamentação, porque a batalha era essa, regulamentar. Então, regulamentado. Conseguimos essa vitória, agora tá regulamentado. Só que teve alguns detalhes na regulamentação, questão da saúde. Então agora a briga é o quê? Entrar na saúde. Porque a gente cumpre todos os critérios da saúde, mas a gente não é da saúde, o pessoal da saúde fala. Então a gente tem que batalhar pra isso. Pra entrar no SUS, pra entrar nos CRAS, pra entrar em vários lugares a musicoterapia, pra galera conhecer e a galera ser atendida. Então nós, as últimas vezes que a gente tem feito, você vai perceber, tem um movimento de musicoterapeutas indo nas conferências da saúde do seu município. Então teve em Bragança, a gente foi lá, eu não consegui estar no dia, mas o Eduardo estava lá, com outras musicoterapeutas, foi muito legal. A gente, né, a gente criou ali junto, ali, eles criaram também
o arquivo para falar sobre a conferência. A UBAN, ela criou um arquivo assim para falar conferência de saúde no Brasil inteiro. Tem do arquivo. Então, todos os musicoterapeutas, a gente tá ali no grupo, sempre conversando, falou, ó, vai ter conferência em tal município. Quem consegue ir, pum, aí já vai. Então a gente tá indo nessas conferências pra gente chegar na conferência estadual e depois chegar na conferência nacional. Então a gente começou nessa. Então tem um trabalho acontecendo, mas é um trabalho que é árduo, é difícil mesmo, né? E é um trabalho que não é assim, pum, da noite pro dia. É um trabalho que tem acontecendo, né? E o que que eles alegam para não agregar vocês na Então, rede? é que na verdade ainda estamos entrando, né? Então eles falam que a gente. Foi falado, né? Resumindo a história, que existe muita coisa ainda por trás. Mas resumindo a história, é que a gente não faz parte da saúde, que a gente não é saúde. Saúde é considerado, por exemplo, fono, essas coisas assim, sabe? Psico, são da área da saúde. Nós não. Então a nossa briga é exatamente essa. Como foi regulamentado, mas entenderam, meu, nós somos da área da saúde, nós cuidamos da saúde. Então essa realmente é a questão da briga com o governo agora, com toda essa força que nós temos entrando assim. Então, por isso que nós estamos participando das conferências, para chegar na conferência nacional e a gente conseguir entrar nessa questão. E aí, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar também, nesse sentido. Tive o privilégio de participar com você, Lucas, em 2 palestras já, né? Palestrando, mostrando seu trabalho. Legal. E foi, assim, muito legal mesmo, muito bacana. E o que te inspira, assim, a continuar esse trabalho? Olha, eu tava falando com a minha esposa até esses tempos atrás sobre como foi minha mudança, assim, sabe? Nessa mudança que eu trabalhei sempre como professor, né, atuando, e depois quando eu me formei em musicoterapia, trabalhando com musicoterapia e professor, e depois ficando só como musicoterapeuta. Eu falo pro pessoal assim que eu sou daqueles músicos antigos. Em que sentido? Eu sou muito sentimental. Eu acredito na música como arte, sabe? Nossa, eu gosto daquilo, assim, sabe? Da música Quem mesmo. canta seus males E espanta. eu gosto do negócio, a música, sabe? De expressão. Então, quando eu conheci a musicoterapia, eu consegui conhecer mais sobre como a música afeta a gente. Emocionalmente, cognitivamente, tudo. Como a música consegue. Então, além daquela parte artística que eu já tinha, né? Muito, gostava muito, então, música, assim tal. Eu comecei a entender a parte da ciência, porque a música, meu, aí a cabeça explodiu. E aí, quando eu comecei a atender e ver o que a música conseguia fazer, né, pro desenvolvimento para todos, aí minha cabeça explodiu mais ainda. Então, o que sempre me incentiva é esse amor pela música que eu tenho, um amor mesmo que eu tenho pela música em si, né, pela arte da música, e como ela consegue desenvolver os atendimentos, como consegue desenvolver tantos benefícios, tantas coisas, cognitivo, né, seja motor, emocional, processamento auditivo. Eu atendi pacientes com implante coclear, então eu trabalhava processamento auditivo, sabe? É sensacional. Então você consegue observar a música fazendo isso. Isso para mim é o maior incentivo, sabe? E lógico, é um amor, né? Eu trabalho muito com criança. Criança, meu, brinco, nossa, né? E ainda quando a gente fala que a gente tornou pai, fica mais assim, né? Fica mais assim, né? Tornei pai, meu, o amor ficou mais louco ainda, né? Fica um negócio mais. Então, eu acho que esse é a minha maior motivação aí, vamos se dizer. Pegando o gancho, Lucas, nessa sua trajetória, teve algum momento, alguma coisa que te marcou profundamente? Olha, gente, teve muitos momentos assim que é muito difícil de explicar. Você vai entender um pouco o que eu vou dizer agora. Que sentido? Como eu falei pra você, a música ela é muita expressão, muito sentimento. E eu vi, acho que isso aqui vai ser legal. Eu vi um vídeo esse tempo atrás, um rapaz falando, um produtor musical falando algo, e aquilo me marcou muito. Ele falou uma coisa um pouco diferente, mas que traz pro meu entendimento aqui. Ele tava falando sobre gravação de música, vivência de música. Então, olha que ele tava falando, explicando até sobre, nada a ver pra você ter uma ideia, inteligência artificial, ele quis chegar nesse assunto. Mas olha que vocês vão entender o que ele falou. Eu achei isso muito legal. Eu acho, cara, foi muito genial. Ele falou que música, ali tocando os instrumentos, é como se fosse uma água jorrando. É uma troca de água. Então a gente tá trocando ali, jorrando água. Jorrando água. E aquela vivência da água jorrando, imagina a água jorrando, cachoeira, é uma coisa ali que tá acontecendo ali no momento. É algo que você não consegue colocar em outro lugar. Tá ali acontecendo ali, a água tá jorrando e ali tá tendo esse fluir, esse fluir. E esse fluir é único, é daquele momento. E aí ele falou que da gravação. O que é uma gravação? Gravação é quando você pega aquele fluir e congela. E aí vira um cubo de gelo. E aí você pega aquele cubinho de gelo e toda hora você quer usar. Mas não é a mesma coisa que aquele fluir.
né? Ele congelou, ele tentou congelar um momento, né? Uma gravação de uma música, por exemplo, congelou um momento. E aquele congelar um momento, você coloca lá e você fica usufruindo daquele momento congelado, né? Então ele quis usar essa analogia, assim. Eu achei muito legal, porque realmente, gente, você viu aqui, a gente tava tocando, não foi um fluir. Você tá ali, a gente tá fazendo, a gente tá tocando. Isso é um fluir. Então, o que mais me marcou, assim, teve um momento, assim, claro, assim, mas o que mais me marca é quando tem esses fluires. E a gente não precisa falar nada entre paciente. Acontece. E assim, geralmente quando não é verbal, não vocaliza. E assim, é uma comunicação, não tem explicação. Só quem tá ali no momento, junto, tocando, consegue. Tem coisas que nem fala pra ninguém, fica só entre o terapeuta, porque só o terapeuta, porque é uma vivência tão única. E isso é muito legal. Então, dentro disso, eu tive muitas vivências assim. Mas muitas mesmo. É, Foi muito legal. o que dá para aparecer aí, né, é o amor que ele tem por essa Sim, profissão, né? sim. Ah, eu sou suspeita a Isso, falar. Transparente. não, isso Transborda. transborda, Que transborda bom, de gente. Que você. bom, fico feliz. É uma coisa assim que, É para um mim, dom como de Deus. desconhecimento, né, eu vim conhecer tudo bem, autismo, tranquilo. Mas os fatos do conhecimento mesmo, eu vim conhecer por essas duas aqui. Legal. Isso é Entendeu? muito bom. Elas estão sendo um canal assim aberto, assim maravilhoso. E esse podcast com certeza vai ajudar muita gente. Mas o que eu acho mais impressionante é o jeito que você fala com amor das coisas. Então, Obrigado, gente. aí, Valeu. E o que a gente quer é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas Sim. E vai chegar. possíveis. Sim, Vai esse é o chegar. objetivo, exatamente. E que chegue 1, 2, 3, já vai chegar neles. Eu acho que isso é muito bom. Chega em quem precisa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que assim, quando a gente tá falando da divulgação das coisas, as pessoas, nossa, mas, não sei, mas é um trabalho. formiga. E esse trabalho Sim. é importante. Porque se a gente não faz esse trabalho de formiguinha, não vai dar certo. As formiguinhas precisam devagarzinho ir pegando para levar o seu alimento. Se a gente não faz esse trabalhinho, a gente não vai chegar numa conclusão. Então são esses trabalhos pequenos, né, de palestras, podcast que vão aumentando, congressos. São esses trabalhos que vão chegando e vão alcançando, e aí vai, né, expandindo e ficando maior. Eu tenho certeza, esse é o primeiro de muitos. Com Muito feliz, certeza. né? Fiquei muito feliz de estar nesse primeiro, falando de algo que eu amo. Mas eu tenho certeza que isso vai alcançar muita gente aí, porque vocês são. Conheci um pouco de vocês, conheci assim, né? Mas a gente vê o quanto vocês lutam, o quanto vocês são guerreiras e lutam pela causa. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Né? É, Vocês vivem isso, né? esses méritos mesmo tem que ser dado para ela. Não, é assim, é algo que eu realmente admiro demais e eu não tenho palavras pra colocar aqui, assim, sabe? A Via, tipo assim, elas vivem, lutam e elas estão aqui. A Vita deixou a filha em casa, a irmã deixou lá, tá aqui pra fazer o quê? Pra entregar o melhor, pra entregar conhecimento, pra correr atrás, para as pessoas escutarem, conhecerem mais, porque vocês passaram por coisas, vocês têm experiências boas, experiências ruins, vocês têm experiência, e vocês vão falar essas pessoas, ó, pessoas, fazem isso, Pra quem tá procurem isso. começando, pra quem não sabe nem o que fazer, aqueles detalhes, né? Igual você falou de um paciente seu, chegou aos 26 anos. Então, são aqueles detalhezinhos que a família e que ele mesmo não se percebeu. Que vocês passaram, mas talvez também não perderam alguns detalhes e agora vocês falam assim, opa, Opa, aquilo. aquilo não. E eu acredito que esse espaço, o podcast, ele vai levar muita informação para essas famílias. Que já vão começar a perceber esses detalhes precocemente. Sim. Eu acho que é nesse ponto que vocês estão falando muito legal. Perceber os detalhes, o que fazer, como fazer e com quem fazer. Porque isso é o que vocês vivem. Não é uma coisa que, eu aprendi. Não, aqui eu vivo, né? Eu vivo isso e eu sigo isso. Isso é muito legal. Eu acredito que essa parceria da Jarino News e com a Cast Brasil, eu acho que vai um pouquinho mais além, né? O objetivo nosso aqui da Web Jarino News não é só ser a rádio, e sim transformar e daqui a pouco tempo em televisão. Olha que legal. E aí nós vamos querer, por exemplo, que fazem aqueles momentos, sabe, de informação. Legal. Perfeito. Ele é genial.
Aí fica a critério delas colocar esse momento, fazendo entrevista, pegando algum detalhe com você, alguma coisa semelhante, né? Trazendo mais profissionais também para Sim. poder divulgar, né? Porque eu vejo o quanto de pessoas está desinformada ainda. Infelizmente. Infelizmente é uma realidade, né? E a gente tem uma internet, então assim, né? É Vamos que, fazer uso é, um bom uso, né? bom é que, Um bom é, uso. é que infelizmente também tem um outro lado que tem muita informação errada, né? Não, mas agora eu fico parado pensando, sabe? Quantas pessoas não têm as informações básicas, sendo que hoje nós estamos dando ré em foguete? Não, isso é verdade mesmo. Infelizmente. A gente vive uma realidade muito difícil, né? Mas que a gente possa fazer a diferença, né? Eu acho Com que, eu acho que certeza. isso é o legal, a rádio. Cara, essa parceria aqui, eu falo agora como um convidado, né? Como convidado. Eu acho que eu fiquei muito feliz. Porque essas iniciativas, né, igual eu falo com minha esposa, eu falo, vou em tudo, tá falando que vou em tudo, porque essas iniciativas são muito importantes. Essas parcerias, essas construções de experiência, porque eu tenho certeza, ela tem experiência no autismo, mas eu tenho experiência na rádio, na divulgação, de como fazer. Isso aqui tá acontecendo por causa de você, né? Você tá com os microfones aqui, a sala aqui, um espaço maravilhoso, um cuidado maravilhoso, uma recepção maravilhosa. Tudo isso aqui tá acontecendo. As informações vão chegar nas pessoas por causa Nada dessa acontece por experiência. acaso, né? Exatamente, por causa dessa experiência que você também teve. Então, eu acho que quando a gente junta e troca experiências, e quando a gente junta com objetivos únicos, a gente vai muito longe. A gente consegue alcançar muitas coisas. E eu tenho certeza que vão alcançar, né? E eu tenho certeza que vocês são guerreiras, né? Isso daí não dá pra negar, né? Vocês são guerreiros, são guerreiros. Eu não conheci a Marlene à toa, nem a Não Vivian à foi por toa, não foi por acaso. acaso, Com certeza. Não com foi. você também por acaso, mas eu posso dizer para você, eu não tinha nenhuma aptidão, por exemplo, em questão a rádio. Eu tenho um site que foi construído pela minha própria mão, a rádio que eu explorei para fazer a rádio funcionar, faz 5 meses. Mês passado fomos considerados equiparados como Antena 1. Legal. Estamos chegando a 1.500 de audiência. Olha que legal. Já temos parceria, temos a Adega Falcão que está patrocinando tudo aqui. E foi eles que mais incentivou, por exemplo, ficou mais contente que estamos fazendo parceria com Que legal. a Terra. É muito legal. Mas eu fico impressionado pelo amor que você tem pela tua profissão. Muito obrigado. É impressionante, né? Sim. Legal, É gente. lindo, Sim, né? De ouvir, de ver, flui né? com muito Lindo. amor. Muito obrigado, gente. Show. Isso. Somos todos aqui, né? Num evento da PAI, conheci a Marlene entregando um convite para ela. Aí, ó. Aí eu Trocamos falei para ela, cartões, vamos né? marcar. É. Ela conversou comigo, eu falei, não, vou marcar um podcast, porque você tem muita coisa para Aí, ó. ensinar, né? Eu não sei Ela quem falou, falou pra vamos. ele, né? Aí, ó. Foi Deus. Foi Deus. Ó. Deus une pessoas, une Tá vendo? Aí, ó. propósitos, né? Então, nesse Exato. propósito aqui, Aí ó. eu falei para ela, não, vamos fazer um podcast, você tem muita coisa para ensinar. Pronto. E eu Aí, fui ó. dormir na noite anterior pensando, o que eu posso fazer para Aí. ajudar essas famílias? Aí a Marlene me manda mensagem, Vivian, conhece alguém? Ai, que Vamos lá legal. conversar? Eu falei, opa! É hoje. Que legal. Depois uma Já. conexão assim. Não, e Linda, quando eu né? recebi Foi. a mensagem, né, que vocês dois iam fazer, eu falei, cara, que legal, gente. Que legal. Eu acho que vocês têm muita coisa pra oferecer, sabe? Pra troca. Acho que nós não temos nada que oferecer, nós temos só que aprender. Não, Verdade maravilhoso. Todos né? aprendemos É. juntos. Troca, eu acho que são uma troca de trocar. experiência. Se eu, Isso, troca de experiências, falou certinho. se eu que eu tenho conhecimento, que eu viajei para todo lugar, pouco sabia da musicoterapia, Aí, ó. quantas pessoas? Não, isso com certeza. Também. E a gente tá aí pra isso, né? Eu acho que esse convite, realmente fico muito feliz porque a gente tá aí pra falar sobre isso, né? E o que a gente puder, a gente vai fazer. Gente, pode chamar que não vai. Que não é... a gente vai. Ficamos ainda tem muito erro, não. gratos. Lucas, nós já estamos quase no final, né, da nossa entrevista aqui, do nosso podcast. Muito animado, com muitas informações. Legal. Foi maravilhoso. Agora sim, a Vivian é mãe atípica, né, do Arthur. Eu sou avó e irmã atípica da Marinês e da Nicole. Nós sabemos sobre a musicoterapia, já temos conhecimento. Mas assim, essas mães que nunca ouviram falar, estão ouvindo hoje pela primeira vez. Qual é o recado que você deixaria para essa família? Olha, que legal, vamos lá. Primeira coisa,
chegou até aqui, muito bom, né? Que você escutou o podcast inteiro. Então, tenho certeza que você escutou muitas informações que são importantes para o desenvolvimento. Sim. Ainda que a gente fez um super resumo aqui, né? Porque se Sim. deixar, eu falo a noite Não. inteira aqui, gente. E assim, Fora as falhas, né? as palhinhas são boas. Faz parte. Ainda mais sendo o primeiro, né? Não, a gente fala quando dá uma erradinha assim na música, a gente fez um jazz, foi o jazz. Então ele deu jazz aqui, entendeu? Coisa bonita, né? Deu Agora, a partir de jazz. hoje, eu vou usar É essa isso. palavra. Você fala assim, Foi não um deu erro jazz. não, deu um jazz, deu um Foi um jazz jazz. ali, deu um jazz, entendeu? E aí o que acontece, né? Então, se você escutou até aqui, você vai ver que tem muitos benefícios. Sim. Mas como eu vou chegar? Hoje, né, são os planos, né, que acabam tendo os convênios, nas clínicas tem. Então você vai pedir para sua neuro, né, geralmente quem já tem algum diagnóstico ou não, né, vai correndo atrás, as minhas vão te ajudar nessa parte aí, tenho certeza. Falar muito como é que vai chegar no diagnóstico, o que fazer, qual que é a neuro, como é que vai essa parte aí, vocês ficam de olho aí já já. Mas chegou na neuro, você vai pedir encaminhamento para a musicoterapia. Falar, eu quero musicoterapia. Primeira coisa. Só que existe algum detalhe que eu quero falar que é muito importante também. Volta àquela nossa briga que a gente estava falando de governo. Que muitas pessoas fazem musicoterapia e não faz. O musicoterapeuta. Procura saber se a pessoa que é musicoterapeuta ali, que se diz musicoterapeuta, é musicoterapeuta. Gente, eu falo isso com uma dor muito no coração. Porque existe muita gente falando que faz musicoterapia e não é musicoterapeuta. Isso é muito delicado, gente. Porque musicoterapia tem que ser com. A gente fala no grupo, a gente sempre fala. Musicoterapia tem que ser com musicoterapeuta. Pessoa graduada, pessoa formada ali, né? Tal, pela musicoterapia. Então você procura saber se ele é um musicoterapeuta mesmo, né? Se ele tem um registro ali na sua associação. Eu sou da APMS, por exemplo. Então aqui em São Paulo. Então se ele tem um registro. Porque isso faz muita diferença do que vai ser o seu Mas se uma atendimento. pessoa não está Né? fazendo isso daí, o que parte da nossa parte é denunciar. E é o que a gente faz. Sendo bem sincero, a gente Denunciar. denuncia mesmo. É uma coisa ruim, chata, que você fala, pô, vou denunciar, é chato. Mas denuncie, porque infelizmente tem acontecido muito isso, mas não é pouco. Você fala assim, nossa, acontece. Eu sou Gente, daquela lei. tá? A pessoa estuda, se aprofunda, se batalha para fazer tudo o que mais gosta. Aí chega um que não tem base nenhuma e E vem infelizmente assim faz. titulando. E tem muitas clínicas que acabam colocando. Coloca lá como musicista, como músico, como professor de música, né? A musicalização. Gente, igual eu falei no começo, lembra? A primeira coisa que você fala, musicalização é uma coisa. Aula de música é uma coisa. É muito importante, é muito bom. Como professor eu falo, coloca o filho para fazer música, coloca o filho para fazer aula de música, aprender, musicalizar. Isso é muito importante. Mas isso não é musicoterapia. Musicoterapia, Tem musicoterapia. todo um processo. Exatamente. São duas coisas diferentes que são importantes. Coloca, eu tenho, né, fala assim, pô, eu tenho um paciente que é Alphaville, gente, lindo, ele tem um ouvido absoluto, assim, é um gênio, assim, é um gênio musical, assim. Fala assim, meu Deus, eu mandei mensagem que agora eu não tô mais em Alphaville, mando mensagem pra mãe às vezes, e aí, como é que nós brinca assim? Ele tem um ouvido absoluto, assim, é um negócio assim incrível. Ele tem uma facilidade com música incrível. Coloque esse menino pra fazer aula de música. Ele faz musicoterapia, mas ele tem que fazer aula de música, porque vai ser importante para outros aspectos, para o desenvolvimento pedagógico. Então, sempre lembra, musicoterapia é com musicoterapeuta. Então, o que eu falo para as mães, quando você for procurar um lugar que tem musicoterapia, procure saber quem que é o musicoterapeuta, se ele é associado, se não é. Isso parece assim, nossa, gente, que negócio chato, mas é uma briga nossa que a gente está tendo. E a gente, infelizmente, tem pessoas que acabam não fazendo a musicoterapia. Então, procure isso daí e comece ontem. Pode ter certeza. Agora uma pergunta de coração. O que você aprende com as crianças autistas? Cara, eu aprendo muita coisa. Eu aprendo Porque a para mim ver, eu acho que elas estão em outro patamar, acima de eu nós. aprendo a ver o mundo diferente. Eu acho que é uma das coisas mais marcantes pra mim. Eu vejo um mundo diferente, porque quando a gente, né, nós temos o óculos assim, né, mas a gente tem o nosso binóculo, nosso óculos pra ver o mundo. Eles veem o mundo do binóculo deles e a gente começa a ver, observar o mundo diferente. É muito legal, a gente aprende muita coisa relacionada a todos os aspectos, relacionados à emoção, relacionados a aprendizado, relacionado a tudo, interação. A gente começa a enxergar um mundo diferente. Eu acho que a coisa que mais me marca assim é olhar o mundo de uma maneira diferente. Acho que é muito legal isso. Eu posso contar para vocês o quanto sou ignorante. Ah, que isso? Não, é verdade, porque deve ser aprender. Muito. Você deve se aprender muito com teu filho, né? Eu Sua aprendi a irmã, parar, a desacelerar entendeu? e a observar o mesmo objeto de N formas Legal. diferentes. E você vai observar ele
de um jeito que você nunca imaginaria que você observaria. É muito legal isso. Cara, eles fazem umas coisas com os instrumentos ou os sons, né? Cada um tem do seu jeito, cada pessoa do seu jeito, claro, né? Mas tem umas visões assim que é muito legal, de cores, de sons, de emoção, de sentimento. Você, uau. E aí você vai longe. Eles, os 5 sentidos são muito mais É, apurados. É por isso que eu falo que eles estão num patamar acima de nós. muito aguçado, muito aguçado. Eu acredito Tudo. que somos nós que temos que aprender com eles. E aprendemos todos os dias. É. Com a minha irmã mesmo, aprendizado diário com a minha netinha. Tanto é que eu me inspirei na minha netinha, né? Ela legal. foi ali, eu comecei a estudar, né? Eu fazer todo o estudo que eu fiz, estudo até hoje, né? Sim. Por conta dela e da minha irmã também, porque a minha irmã eu precisei eu precisei me adaptar para ela morar comigo, né? Eu precisei me adaptar. Claro. E antes ela não morava comigo, agora ela mora comigo. Eu precisei me adaptar, precisei estudar, precisei buscar, saber como lidar o dia a dia Sim. com ela, né? E é maravilhoso, cada dia assim vive, cada dia nós temos assim, uma surpresa boa. Assim, é uma coisa mágica, eu falo que é mágico. Dá pra ver pela cara de vocês duas o quanto vocês são apaixonadas, né? Nem Somos. fala, suspeita, ainda É. mãe. E da mãe, né? Imagina. Legal, gente, legal. Acho que eu espero ter respondido a pergunta. Com certeza, obrigada. Lucas, onde podemos te encontrar nas redes sociais? Quais são os seus Legal. canais? Vamos lá, gente. O meu na verdade, eu só utilizo o Instagram hoje, né? Acho que todo mundo praticamente só usa o Instagram. Não, eu tenho Orkut ainda. Isso Cara, era meu sonho, ICQ. era meu sonho voltar no Orkut, hein? ICQ, Orkut. Quando voltaram a falar, MSN, né? Quando voltaram a falar que ia ter Orkut, eu fiquei mó você feliz. lembrou, né? O ICQ até eu usei, olha. Não era do meu, não é do meu tempo, eu Pior não que não. conheço. Ah, Se é não, do- é do seu Se tempo. é do meu, é do seu. ICQ. O ICQ, né? Gente, então vamos lá. É Lucas Figueira MT lá no Instagram. Então, Lucas Figueira MT de musicoterapeuta. Né? Então, Lucas Figueira MT, segue lá, procura lá. Coloca algumas coisas, às vezes não, porque na correria a gente não coloca às vezes coisas, mas tem sempre uma novidade lá, a gente vai colocando. E pode me chamar lá, tiver perguntas, curiosidade. Gente, pode me chamar. Tô aberto. Antes né? de terminar nosso podcast, gostaria de fazer uma pergunta para você. Toda a prefeitura, o estado, o município, toda a parte da saúde, elas são obrigadas hoje a ter dentro a parte da musicoterapia? Vamos lá. Você não sou obrigado, e a nossa briga é essa. Essa é a nossa. Vocês são reconhecidos, ao mesmo tempo não são reconhecidos? É o que seria o Você 6 imagina- e a turma falar meia Você dúzia. imagina essa indignação, é a nossa. Entendeu? É uma luta nossa. É muito complicado, existe muitos detalhes, mas assim, graças a Deus, a gente tem que agradecer muito a uma galera de musicoterapeutas que estão. Gente, tem uma galera lutando muito mesmo, assim, escrevendo muito, fazendo regulamentação, fazendo mas coisas de associação. Porque é um processo que ele é demorado. Tudo que é no governo é demorado. Então vai para tal lugar, depois vai para outro lugar, e outra pessoa assina, até chegar na moção do presidente. É muita burocracia que vai demorando. Mas estamos chegando. Mas Devagarzinho. Graças a Deus, a gente fala assim da regulamentação, por exemplo, a psicopedagogia ela não é regulamentada. E a gente já conseguiu essa regulamentação. A gente fica feliz, né? Porque a gente tá ali na mesma. Então, só de a gente conseguir essa regulamentação, para nós foi uma vitória muito grande. Porque a partir dela, a gente consegue lutar pelas outras coisas. Porque foi muitos anos para conseguir regulamentar. Muito tempo mesmo. O pessoal, olha, nossa, ó, pessoal de muito tempo batalhando. Eu nem pensava em ser musicoterapeuta, já tinha galera lá batalhando e graças a Deus deu certo. E nada mais justo, por exemplo, você também pedir apoio, por exemplo, para a Cust Brasil e para Jarino News, né? O Aí, que ó. vocês precisar. É legal, agora o que falou. vocês precisar. Falou, tá gravado, de como diz a história, né? Falou que tá gravado. Isso, E tá aí, com registrado. certeza. Eu a gente acho que tá- é muito mais a nossa obrigação divulgar, né? E eu acho que é muito Procurar bom ajudar, pra né? todo Sim. mundo, né? É igual a gente fala, assim, na verdade, essas divulgações é realmente para as pessoas conhecerem, entenderem o que é. Pô, isso é muito bom. Se você tem essa equipe toda que está trabalhando para isso, para legalizar tudo, sabe? Eles devem ter um plano. Tem tudo um plano. A gente Entendeu? passa pra vocês, tem todas as moções, toda a documentação que eles passam pra Faça esse nós. plano sabe? para nós, que É nós muito vamos importante. batalhar junto com as câmeras Isso é de muito bom. vereadores. Hoje, com- hoje, graças a Deus, o pessoal se junta muito, sabe?
Então é muito legal. Aí tem o pessoal indo pras conferências, igual eu falei. Então, tem tudo, é tipo assim, não é tipo, vamos lá na conferência. Não, ó, você vai na conferência, então você vai levar isso, é tudo organizado, assim, sabe? É muito legal. O pessoal tá muito organizado, tá muito bacana. Então tem toda a documentação. Ó, você vai chegar com essa moção aqui, você vai chegar com isso, vamos falar isso, documento escrito, já todo mundo escrito. Então é só batalhar, correr atrás, cada um fazendo a sua parte. Então, com certeza, a gente pode mandar pra vocês, né, pro pessoal que vocês tenham os contatos. Chega nos vereadores, vai chegar em tal lugar. Porque aí a gente vai escalando. Porque qual que é o nosso objetivo hoje? Chegar nas conferências municipais e conseguir ir escalando para ter delegados Estaduais. musicoterapeutas, para depois ir para estadual, os delegados representando a musicoterapia lá e a gente conseguir chegar na nacional. E aí vai ser muito bom pra E do gente. que precisar de nós, né? Sim, Estaremos com à certeza. Aí, disposição. agora Com tá certeza. gravado, hein, gente? Vocês estão vendo? Pode Não, ter com total cer- certeza com disso. certeza, gente, com Total certeza. certeza disso. Porque a própria nomenclatura já fala, né? Terapia, música é terapia. É. Terapia através da música. Não tem Exatamente. por que não ser, né, ali, reconhecida pela saúde. Não, né? mas a gente Por tem que fé que terapia? vai. Terapia, sim, É. deve. E aí a gente tem que cumprir todos os quesitos de, por exemplo, questão de CNPJ, tudo. Tem que ser relacionado à saúde, mas a gente não sabe aquele negócio tem que É, Você é, mas não é. A parte não é. burocrática tem que cumprir, Mas a gente não é. Mas devagarzinho a gente chega lá, né? É importante que a gente tem que visualizar cada conquista, né? Acho que isso é muito importante. Sim. Aí devagarzinho a gente vai escalando a nossa montanha. Eu vejo muito por outro lado que vocês são muito cobrados e pouco tem campo para trabalhar. Cara, eu vou falar pra você que agora é o contrário. Graças Tem a Deus, campo. o campo tá imenso e não tem musicoterapeuta. Acredita nisso? Acredito. Essa parte eu acredito por quê? Porque é algo desconhecido até para mim, Exatamente. entendeu? Não, então assim, hoje, graças a Deus, assim, tem Mas o que eu muito falo para você é campo, o seguinte: muita vocês gente. têm ali toda a base, toda a estrutura para fazer e tem uma planície toda para, Exatamente. entendeu? E aí o que a gente tá Só precisando que agora? vocês precisam do remo para poder chegar, atender a todos. E assim, além do remo, aí ó, uma outra dica que eu vou deixar é para o pessoal se formar em musicoterapia. Porque não tem. Agora eu vou falar uma aspas boas. Para nós até que é bom. Porque a gente começa a escolher, valorizar, aquele negócio assim, sabe? Escolher lugar, entre aspas. Brincando assim, mas é importante porque você vê em vários lugares, não tem, gente. Toda semana eu recebo uma proposta, pessoas falando, tal. Por quê? Porque não tem realmente. E isso é muito agravante, Mas porque a tem que gente ter quer. muito amor para É, isso, né? não, é É. amor. Você amor. tem que ter amor, né? Porque a partir do momento que a Ah. pessoa toca um violão que nem ele, meu, tchau, vai pra A área boemia. da saúde, para trabalhar com crianças ainda, É tem amor. que ser Crianças por atípicas, amor, tem hein? que ser, Crianças tem que ter atípicas. dedicação e amor. Uma dedicação, estudar. E foi né, vocês não que é assim. falaram para mim, né, que cada 31. O último número- CDC que saiu primeiro nos Estados Unidos, né? Que sai lá, para depois vir para o Brasil, para fazerem nessa contagem aqui no Brasil, esse levantamento. Foi no dia, exatamente um dia antes da nossa palestra do primeiro congresso em Atibaia. Informaram na palestra para a gente que a cada 31 crianças, a 31 uma é autista. E esse número, há pouco tempo atrás, era 120. Era. Pouquíssimo tempo. Era 5 anos, se não me engano. Isso esse CDC sai de 2023, tá? Que bom, Eles nós fazem estamos uma enchendo o mundo pesquisa, de então. anjos. Vê? É isso aí. Mas assim, trabalho, né? Trabalhar com amor, estudar, sim, porque tem que sim. estudar muito. É uma área que a gente Sim. tem que estudar muito. Todo dia a Sim. gente tem que aprender mais, estudar mais. É que nem eu falo, Muito. eles são anjos, nós que temos que aprender com eles, né? Nós temos que estudar para se aperfeiçoar, Sim, para sim. chegar ao ponto Sim, deles, E, né? né, como é que a gente fala? Cada pessoa é única, né? Então a gente Sim. tem que entender que existem diversas coisas Sim. acontecendo. A gente tem que ter muito estudo para tudo, né? É muito importante. Então, antes precisa de suportes também. Por isso que é chamado, agora no CID-10 ainda é chamado, vai mudar essa nomenclatura, suporte 1, 2 e 3. Ele precisa de pouco suporte para viver na sociedade, né? Para viver, para conviver no dia a dia. O 2 precisa um pouquinho mais e o 3 mais ainda. Né? O 3 normalmente ele não fala, ele tem várias, assim, às vezes até as comorbidades, às vezes até motoras também, não é isso? Então, por isso que ainda nós temos que batalhar para ter mais profissionais como o Lucas, para fazer a vida deles mais fácil, vamos dizer assim, né? Eles convivam, né, melhor e sofram menos. Não é verdade? E levar consciência para a sociedade como um todo. Muito importante. Eu acho que essa parte é muito importante. Quando a gente fala sobre conhecimento, envolve isso, né? Uhum. As pessoas conhecerem, conscientizar e criar empatia e entendimento. Né? Aceitar o Aprender. diferente. Eu, Essas... que nem eu falo, eu quero que nesse podcast todo mundo entenda uma coisa, certo? Um profissional como ele, tirar seu tempo
pelo horário que nós estamos aqui, certo? De estar Para com a se família. dedicar, que poderia estar com a família, e mesmo vocês duas. Vocês duas pegaram uma causa assim que vocês estão fazendo praticamente tudo por si só, entendeu? É amor, é puro amor. E isso que com certeza vai ter recompensa. Nós não somos nada perto da batalha que vocês têm, né? Não, isso. Por isso nós somos É um- gratas é. a Jarino News também, por abraçou essa causa com a gente, né? É. Isso é importante também. Isso também nos fortalece, dá um ânimo, né? Precisa disso, Com né? Nós certeza. precisamos A esse gente ano. tem que andar em desse 2 ou apoio. 3 ou mais, né? Porque Isso, quando um tiver. exatamente. Aí Tudo bem que nós dúvida. tivemos uns probleminha no percurso aqui, né? Não, não. Ó, você falou Como errado. que é o É o nome? É o jazz. É o Deu jazz. jazz. Deu É o jazz jazz. aí, mas tá rolando. A próxima entrevista nós vamos falar o jazz. Não, deu um jazz aqui, deu um jazz aqui. É um jeito, entendeu? É um jeito bonito de falar que deu errado. É isso aí. Mas no final, Tudo virou Tudo música, certo. virou certo, entendeu? É que negócio aí. perfeito. Obrigado, gente. Vai virar Obrigada. música no final? Mas é lógico. E Chegamos no final. Antes da música, você tem alguma recomendação? Deixar para nós? Ó, a primeira coisa. Vamos tapa na cara para se Não, aprender, não, que vamos isso. ser Ó, igual. vou deixar pra vocês e vou deixar pro público. A primeira eu vou deixar pra vocês. Quando der jazz, não desista. Porque vai dar muito jazz aí. Com certeza. Com certeza Com vai dar certeza. muito jazz. Eu E aí, né? conheci duas garotas aí que eu vou falar para você, meio que perdidas, tá? É mesmo? Eu vou falar para você, tá dando jazz para tudo quanto é lado. Complicado. É. Tá complicado. Mas elas não desistem, cara. E é isso, quando der um certeza, jazz, né? fala assim, gente, vambora, vamos pra cima, porque vai dar, fato. Bora. Quando vocês começam um projeto, muita coisa vai acontecer, é normal, né? A gente sabe. Sim. Mas o importante não é a vírgula, é continuar, né? Para Continuar. virar ponto, né? Então, quando der jazz, continue a música. E quero deixar também para você, tá? E elas sabem que dentro do nosso site da Jarino News, Legal. nós já temos a Cast Brasil, né? Tem o espaço Até da Teia Até a Cast. Cast Brasil, espaço. A única pessoa clica lá no slogan dela, vai abrir outra página, lá já tem umas músicas Ah, da legal. criança, mas essas músicas nós vamos substituindo pelos nossos podcasts. Legal. Conforme profissional. Legal. E todo mundo, por exemplo, que vocês tiverem nos seus trabalhos, alguma coisa que acha que é interessante, passe para as duas que a gente Legal, vai Que a gente divulgar. certeza. divulgar. Legal, Colocar com nos canais. certeza. Entendeu? Show, isso é muito bom, Bom, hein? né? É mídia. E agora, uma última dica, entre aspas, né? Eu falei uma pra vocês, né? E uma pro público. Não deixe de ver um episódio. Pelo amor de Deus, assiste todos os episódios dessa galera aqui. Como diz lá, né? Dá o like, curta e, Arrasta e pra cima, compartilha. Gente, compartilha. Curta, compartilha, arrasta pra cima, faz o que for aí. Mas Vamos levar. assista todos, Vamos que eu tenho levar informação. certeza, cara, que vocês vão aprender a trocar. Vai ter muita troca aqui. E essas trocas são muito boas. Vai Eu ter acho que o único objetivo dessas duas aí realmente não é nem o vínculo, por exemplo, com a Jarino, é elas levar esse tema, esse conhecimento, e pegando todas essas pessoas, por exemplo, que são especialistas nessa área, o objetivo dessas duas aí é levar para quem não tem, sabe? E é isso. E eu tenho que ser bem sincero, elas estão fazendo um papel que era para outros órgãos competentes fazer e não estão fazendo. Eu só tenho que dizer para vocês duas parabéns. E assim, se der jazz, vai pra frente. Não para a música. É isso, vocês são. Não pararei. É isso daí, gente. E queria, antes de fazer a nossa goodbye song, né? Agradecer mais uma vez. Gente, muito obrigado mesmo por esse convite. A Miriam e o João, A Miriam. A Miriam, a Magali e o João. Poucos saberão. Quando der jazz, quando der mídia. Quando der ver, pronto. Marcou, virou vários memes que vocês têm ideia, gente. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo, honrado por estar aqui pro seu primeiro. Fiquei muito feliz Nós mesmo. Number one. Você viu? Number one. O João, número 1. the first. E assim, fiquei muito feliz mesmo por estar aqui, compartilhar um pouquinho. Espero que consegui falar bastante coisa aí. Não, mas não é só a respondendo. primeira vez que você vai vir Não, várias e vezes. com certeza. E espero ter compartilhado, ter tirado dúvida. Gente, pode perguntar.
Eu também sei que eu não sou um livro, um poço de conhecimento. Talvez tenha coisas que eu não saiba ainda, né? Vamos lá, a gente sempre tá, igual a gente falou, a gente sempre tá estudando, estudando, É um estudando. eterno E é aprender. muita coisa que a gente precisa estudar, né? Eu terminei minha pós, agora, Deus quiser, eu tô começar um mestrado, enfim, tem muita coisa pra gente estudar. Porque a gente precisa, né, aprender para fazer o melhor que a gente possa, né? Então, gente, muito obrigado por esse convite, obrigado aí pelo, né, por esse espaço, por Obrigada, tudo que vocês Lucas. fizeram aí. E vai de goodbye já ou vocês querem falar alguma coisa antes de mim? Never say goodbye. Never say. Gratidão. Never say. Obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Muito né? obrigado. E você tinha que ser o primeiro Que mesmo a isso. participar. Tinha que ser você. Eu tinha que encontrar ela na praia. Tinha que ter tudo, assim, né? Cara, a gente tinha que estar aqui em Tinha que ter esse Jarinu, propósito e na tudo. quinta-feira, né? Tem que estar aqui, a gente tem que estar aqui. Tinha Tem que que estar aqui. Exatamente. A Miriam, né, se perdeu toda e chegou aqui. Ela não chegou no horário, pessoal. Nós tínhamos Olha, dois convidados, eu venho a de- Miriam e o João. Infelizmente, eles não chegaram a tempo. E a Miriam ficou. Eu vim de 3 cidades diferentes. A Miriam Mora na preocupada rua aqui com de o baixo. João. Se perder, e a Miriam se perde. Mas deu jazz, mas deu certo. Vamos dar tchau, né? Se a gente deu oi. Vamos dar tchau. Então, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Aí, ó. Até o próximo episódio. Gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo episódio. Eu Tchau, tenho que tchau. agradecer também, além da EACast Brasil, certo? Tenho que agradecer também a Adega Falcão, aqui está patrocinando nós aqui, porque nós temos vários gastos também, entendeu? E eles entraram com toda a linha de vinho aqui. Olha, Pode ter certeza que eles vão ser um parceiro de peso para nós, hein? que legal. Show. Bom, Isso é muito bom. Então, Gratidão por já eles. avisaram para nós que todos os custos, por exemplo, de equipamento, de energia, tudo que for gasto aqui, para fazer o benefício junto com até a Cast Brasil, é por conta deles. Aí, ó. Gratidão. Isso sim é um Obrigada. presentão, hein? Então eu devo Obrigada. muito pro Wilson, o Hudson, certo? Da Adega Falcão. Manda a nossa gratidão Obrigada. pra ele, Obrigada. tá bom? Então tá joia. Vocês vão se despedir. Obrigada, gente. E conto com a presença de todos no nosso próximo episódio. Obrigada. Foi muito bom estar com todos vocês aqui, com todos vocês aí assistindo. E até o próximo episódio, que tem muito mais. Temos muita coisa, muita informação para ajudar todos. Fala um pouquinho mais da Terra Costa. Como que podemos entrar em contato com vocês? Como que nós podemos também fazer a parte? Além de nós já temos o nosso vínculo junto com a Jarinu News. O TeaCast Brasil tem o Instagram, né? @TeaCast Brasil. Dentro do Instagram tem o link para o nosso grupo de WhatsApp. Então, quem precisar de alguma orientação, informação, caminho, qual caminho para seguir para conseguir o diagnóstico do seu filho, entre em contato lá com a gente. A gente ajuda, dá uma orientação. E, inclusive, sou neuropsicopedagoga. Se precisar assim, de laudo, alguma coisa, pode entrar em contato. A gente, né, faz assim um bem bolado, né? Bem, dependendo da carência da pessoa, a gente pode fazer, ajuda no laudo. Legal. Não dou laudo porque eu não sou médica, mas eu dou o possível laudo e faço encaminhamento. Legal. Bom, eu só tenho que agradecer a todos por esse momento. Eu aprendi muito mais com vocês, entendeu? Que legal. E a gente percebe o quanto que nós não somos nada nesse mundo, né? Eu só agradeço a vocês por vocês existirem e lutarem por causas boas. Não precisa nem falar nada para você, né? Que isso. Você fala com paixão. Fala com o coração. Eu olho para a Vivian, às vezes ela fica emocionada. É. Eu vejo no olho dela. Aquela ali fica meio desnorteada. com essa expressão. Eu falei, caramba, meu. É, assim Sigo meio mesmo. desnorteada. Você fica, sabe, é gostoso, né? É muito bom. Que eleva, né?
Vocês veem que os trabalhos de vocês estão se elevando, né? Agora nós só temos que buscar e levar tudo isso daí para quem Para precisa, quem né? precisa, essa é a intenção. Essa é a intenção desse podcast. Isso aí. Eu só tenho que agradecer você, meu irmão. Muito obrigado Estamos mesmo. aí à Obrigada. disposição, gente. E o que vocês precisar de nós, Com certeza iremos pedir. fica à vontade. Até mais a Até todos. mais, Uma boa gente. Até noite. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.